Olá, galera que se liga no Enem. Obrigado por estar no Ciclo Eduque Redação. Eu sou o professor Rosenberg Ramalho, mas não estou sozinho nesse projeto. Vamos continuar reflexão crítica, essa aula maravilhosa, com a presença do professor Marco Aurélio. Vamos praticar? Show! Então, para que a nossa aula seja ilustrada de forma mais realista, vamos ouvir e ver algumas perguntas de alunos do CAU. E vamos conversar com Jéssica, linda, maravilhosa e grande aluna do CAU. A pergunta de Jéssica tem a ver com um dos melhores temas trabalhados esse ano no CAU: violência na escola. É um problema social, é um problema cultural ou um problema familiar? E para falar com você sobre esse assunto, nada mais, nada menos do que meu amigo professor Marco Aurélio, professor do CAU, professor de análise de textos artísticos. E ele veio dar uma contribuição, principalmente a partir da perspectiva dele, sobre um tema tão importante para o Enem, como o que eu acabei de te falar. Marco Aurélio, obrigado por estar aqui conosco. Prazer, meu professor. Olá, belos, tudo bom? Olha só, coincidentemente, agora na prova do IFRN, houve exatamente um tema semelhante, né? Se a escola era responsável, certo, pelo cyberbullying. E eu acho esse tema muito pertinente. Esse tema que foi exatamente do segundo simulado CAU, Isso. certo? É um tema que abre, na verdade, uma discussão muito inteligente. Sociedade, cultura, né, ou escola. O que é que, na verdade, promove, né, ou é a causa dessa violência nas escolas? Você escolheria qual? Lembre-se que você só pode escolher uma dessas hipóteses, certo? Então eu vou ficar em dúvida não. Demais da conta. Vamos pensar o seguinte, eu ficaria em duas, tá certo? Eu ficaria em duas, certo? Lembre-se que quando tivesse ou, você não vai poder somar. Mas vamos lá, deixa me colocar outra, a gente decide no final, certo? Vamos lá. Essa questão da própria cultura. É cultural demais o ambiente escolar? Qualquer pessoa que saia da linha, qualquer pessoa que saia do tipo, digamos, normalmente aceito por um grupo, por uma maioria, certo? Essa pessoa seja vitimada com apelidos, certo? Com violência, certo? Com sei lá o quê, né? Então, por exemplo, se eu pego uma obra como o Ateneu, de Raul Pompeia, uma obra escrita no século XIX, tá? Ali na década de 80 do século XIX. O que é que eu tenho ali? Eu tenho uma criança que, ao chegar na escola, ela já é reprimida pelo próprio diretor devido aos cabelos, né, grandes que ela tem. Ele teria que cortar o cabelo. Tá? Então já tem uma primeira violência. Eu não posso ser exatamente como eu gostaria de ser, porque o diretor me reprime, o diretor me coíbe a liberdade de ser. E é interessante porque assim que eu pego o Ateneu, logo na primeira frase, eu tenho a frase do pai do protagonista, o Sérgio, que diz: vai se encontrar um mundo, coragem para a luta. Então, a escola é um mundo, né? Por isso que eu falo muito essa questão cultural como uma prioridade. A escola é um mundo onde ele vai encontrar muita adversidade. Ele vai ter que ser, na verdade, uma pessoa capaz de superar essa adversidade, mas ele só é capaz de superar se ele conhecer essa adversidade. E ele vai conhecer isso em loco. A escola não é apenas uma formação acadêmica, científica. A escola vai ser uma formação social para ele, certo? Por isso é questão cultural, tá? E eles vão sofrendo bullying ao longo de todo o tempo, certo? Bullying de violência, bullying de apelidos. Por exemplo, o próprio diretor da escola, professor Rosenberg, quando intercepta um bilhete, que é um internato somente para rapazes, quando ele intercepta um bilhete de um menino para o outro, um bilhete amoroso, e o nome do menino é Cândido, ele chega e diz, alto e bom som, numa reunião da escola: senhora Cândida, vem aqui para frente. Né? Então, a própria direção da escola, a própria escola como responsável, certo? A figura máxima da escola como responsável por uma violência, certo? Então, é uma questão cultural, tá? Muito cultural, certo? Então, eles vão sofrendo todos esses ataques. Os mais novos sofrem porque são novos quando dentro de uma escola, certo? Os mais, digamos assim, não tão inteligentes, né, vão sofrer, né, em cima daqueles que são inteligentes, porque eles vão, né, explorar isso, certo? Há todo um jogo na escola muito de maldade, muito de maldade. É tanto que há um deles que sofreu muito bullying,
que para se vingar de tudo isso, ele acaba colocando cacos de vidro numa piscina antes de uma aula de natação, mas felizmente, tá, a piscina limpa a tempo. E é interessante porque no Ateneu, ao final, o próprio Américo, que é um dos personagens principais, ele põe fogo no Ateneu. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um caso de cultura. É cultural, na verdade, né, nas escolas, porque é um lugar fechado, certo? É cultural na escola essa não aceitação daquele que sai do padrão, tá? Então, cultura eu acho interessante. E a escola também, né? A escola como grande fomentadora disso, né? A gente vê a escola às vezes como não tem câmeras nos corredores, a escola que, na verdade, não dá um apoio àquele que sofre, não dá um apoio até àquele que pratica o bullying, né? Aquele que pratica a violência. Porque se ele pratica a violência, ele já tem uma questão, né? Aí lá entra aquele terceiro tópico também, tá vendo como eles estão bem, né, intrínsecos, certo? Aquela questão da família. Né? Então a gente tem a escola como grande responsável. Quando a prova do IF traz, né, a escola como responsável pelo cyberbullying, na verdade a escola deve estar atenta, né, não apenas à administração da aula, não apenas à falta do aluno, não apenas se o professor cumpriu ou não a regra, deve estar atenta ao seu corpo discente, como ele está, né, o que ele quer ali, né, como é que ele está se sentindo, ou ele está aprendendo, não está aprendendo por quê. Quando se trata, então, de violência na escola, e se você fosse realmente construir uma redação, isso é importante porque nós temos opções para você escolher. Então, a sua primeira tese de construção seria que a cultura, de uma certa forma, está contribuindo para essa violência. Exatamente, a cultura está contribuindo. É cada vez mais forte isso. Você teria outra tese para construir em relação a essa violência ou só a cultura já seria suficiente? Eu ficaria com a cultura. A cultura é algo muito intrínseco na sociedade. Eu acho, na defesa da minha ideia, a família. Eu colocaria a família. A família, de uma certa forma, ela consegue hoje, com os seus valores, né, contribuir ou não para que essa violência ela seja acentuada ou que ela seja amenizada. É interessante porque, deixa eu só, a família ela entra na cultura também, né? É interessante isso. A família acaba dando valor cultural à criança. Esse é um dos problemas que eu realmente construí, Marco, quando eu fiz essa proposta. Quando eu pergunto se é um problema social, cultural, familiar, de uma certa forma, envolve tudo. Mas aí, para dificultar a construção do seu texto, então eu coloquei como opção, porque isso irá dificultar mais ainda a construção da redação. Certo, deixa eu só fazer um adendo aqui. No caso do Ateneu, a família do Sérgio, que é o protagonista, certo? Inclusive o Sérgio é o alter ego do Raul Pompeia, que viveu num colégio interno chamado Colégio do Abílio, no Rio de Janeiro, um dos excelentes colégios da época. A família de Sérgio era uma família que o protegeu muito, né? Então, assim, Sérgio não vai para a escola com uma tendência, né, de violência cultural. Ele vai para a escola com ingenuidade, né, de uma proteção que ele foi dado na família, e lá ele se depara com a violência, né? Então, por isso que eu ainda fico na questão cultural, né? A questão cultural, principalmente dos grandes grupos, certo? Do grupo que não aceita a minoria, do grupo que não aceita aquele que tem a cor diferente do predominante, o cabelo diferente do predominante, tá? O gênero diferente do predominante. Eu ficaria com a cultura. Obrigado, Marco Aurélio. Grande contribuição, porque há uma dificuldade do aluno em desenvolver esse tema e usar uma obra literária fantástica, como é o Ateneu, que da mesma maneira como naquela época Raul Pompeia fez uma reflexão da sociedade. Inclusive sofrida por ele, né? Partindo da escola, também nós poderíamos usar a escola hoje como esse microcosmo para discutir bem a sociedade. Teve um tema, inclusive, da Estadual de Pernambuco, que dizia assim: o homem é o registro histórico do seu tempo. Maravilhoso para você poder dar uma base boa de como a escola hoje reflete a violência, reflete a nossa própria sociedade. Obrigado, Marco. Imagina. Obrigado a todos vocês. Ótima aula, não foi? Marco Aurélio é um gentleman, Marco Aurélio é um age da literatura, mas ainda tem mais. O próximo vídeo ele continua com reflexão crítica. Gostou? Show, não é isso? Então, se inscreva no canal, dá um like e comenta. Comenta o que você quer
sugira, faça com que essa aula se transforme realmente um passo importante para você conseguir nota 1000 na redação do Enem.